sobre funções orgânicas, certo? Alguém entrou? Alguém pediu para entrar? Não? Não, alguém queria falar, professor. Diga, Adrícia. Olha, quando eu tiver com a tela espelhada, eu não estou conseguindo olhar o chat, nem quem levante a mão. Então, vocês falam, professor, aí eu dou a palavra, tá certo? Era isso que eu ia perguntar. Foi o Matheus que levantou a mão. Certo. Matheus? Não, é porque a senhora tinha falado do livro que a senhora tinha me enviado, só que foi o livro de farmacognosia, não? Isso, de gnosia. De química orgânica, não tem como. Os livros de química orgânica que eu tenho é tudo em inglês. Então, vocês precisam verificar. Tem muito livro na internet aí que vocês conseguem baixar fácil, fácil. O ruim é o de gnosia, tá? Tá bom, então. Isso. Professora, sobre a atividade que a senhora colocou no cigarro, ela é para hoje, para essa semana? É para vocês estudarem, porque vocês não vão encontrar muito material, tá? Uhum. Não é para jogar lá debaixo do quini, jogar lá no meio da mesa, não. É para vocês fazerem, tá? Mas, assim, precisa entregar? Vai ter uma entrega? Não, não tem que me entregar, não. Tá? É questão para vocês aprenderem. Vamos lá. Depois eu vou marcar com vocês o horário certinho da nossa aula, tanto de gnosia como de química orgânica, o horário que inicia e até qual o horário que eu vou aceitar aluno entrando na sala, tá bom? Porque fica complicado de eu parar a aula no meio e ficar aceitando. Antes a minha aluna ficava aceitando e eu continuava a aula e não tinha problema. Hoje não dá mais, tá certo? Vamos lá. O que nós vamos verificar agora é funções orgânicas e suas aplicações, tá? É nada mais, nada menos do que vocês viram em todo o ensino médio de vocês, tá? Coisa simples, bastante simples. Vocês passaram, né, no processo seletivo, então isso aqui vocês sabem. Vamos lá. Primeiro, a química orgânica. A química orgânica é considerada a química dos compostos de carbono, certo? Então, a gente vai ter em mente que as estruturas, as substâncias que nós vamos ter são as que são formadas por carbono. Como é que iniciou todo o processo do estudo da química, né? A química ela começou com a descoberta do fogo, que foi a primeira experiência deliberada com uma reação orgânica, certo? A civilização egípcia ela usava o índico e a aljazira, que são compostos orgânicos, para atingir tecidos, né? O vestuário, roupas, tá? As civilizações fenícias, elas usavam a púrpura real. A púrpura real, muitas das vezes, utilizavam como maquiagem, como corante, tá? Na Bíblia, a gente consegue ver, né, descrições de fermentação das uvas para a produção de vinho, produzir o álcool etílico, certo? Vinagre, tá? Nos anos 80 do século XVIII, houve uma distinção entre compostos orgânicos e inorgânicos. Aqui foi uma separação da química, em química orgânica e inorgânica, e ontem eu falei alguma coisa sobre isso em gnosia, tá? Então, o que são, então, nessa divisão, eles foram conceituar, né, que os compostos orgânicos são aqueles compostos que eles podiam ser obtidos de organismos vivos. Por isso que veio o nome de orgânico. Tá? E os compostos inorgânicos são compostos que provinham, né, tinham origem de organismos não vivos, certo? Então, criou a regra e o momento que eles viveram muito, né, que foi a era do vitalismo, em que a crença de que era necessária a intervenção de uma força vital para a síntese de compostos orgânicos. Assim, os compostos orgânicos apenas podiam ser sintetizados em organismos vivos e não em laboratório, certo? Então, no vitalismo, né, a era do vitalismo, alguém pedindo para entrar? Crianças? Não, professor. Certo. Assim, os compostos orgânicos, eles apenas podiam ser sintetizados em organismos vivos e não em laboratório, tá? Então, era o vitalismo. Só deixa eu dar uma paradinha aqui. Se alguém quiser entrar, gente, vocês me avisem, porque faz o barulhinho, e para eu sair daqui e voltar de novo, tem todo um probleminha, tá bom? Tá bom. Tá, obrigada, meus amores. Vamos lá.
Pareço braba, mas eu sou braba mesmo, tá? Vamos lá. 1828 a 1850 ocorreu o fim do vitalismo, né? Com o aparecimento da química orgânica como ciência, em que alguns compostos orgânicos eles foram produzidos a partir de compostos inorgânicos, como foi o exemplo da ureia, a partir do cianato de amônia, por Frederico Wohler, em 1828. Então, aqui caiu a teoria do vitalismo, certo? Em que foi possível eu produzir um composto inorgânico, que no caso é a ureia, estou toda baratinada aqui com um monte de coisa. A ureia, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar o que era para fazer aqui. Ainda não achei o que eu quero. Depois eu verifico. Já em 1784, Antônio Lavoisier, ele demonstra que os compostos orgânicos eles são constituídos principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, aqui ele começou a verificar quais são os átomos que fazem parte dos compostos orgânicos. Ele definiu esses 3, certo? Já em 1811 até 1831, Lienberg, Berzelius e Dumas, eles desenvolveram métodos quantitativos para determinar a composição de compostos orgânicos. Então, eles fizeram os métodos quantitativos, que muitos deles já são clássicos e usados até hoje. Casinharo, em 1860, ele mostra a hipótese do Avogadro, tá? Que ele pode ser usada para distinguir entre fórmulas empíricas e fórmulas moleculares. E aqui ele já conseguiu determinar alguns conceitos sobre as fórmulas que nós temos, que a gente usa até hoje. Tá? Em 1858 a 1861, Kekulé, Cooper e Butler, eles estabelecem a teoria estrutural, toda a base da teoria estrutural, tá? Que nós conhecemos hoje, que daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês. Em 1874, Van Hoff e Libel eles expandem a teoria estrutural para o espaço tridimensional. Eu sou apaixonada por isso, meu Deus. Ele consegue mostrar essa teoria estrutural para o tridimensional, que é muitas das vezes o que dá um trequilique na cabeça de vocês. Atualmente, os compostos orgânicos eles podem ser de origem natural e sintético, tá? Então, os compostos orgânicos naturais são as principais fontes de compostos orgânicos naturais são o petróleo, carvão mineral e gás natural, um dos principais, certo? Já os sintéticos, eles são produzidos artificialmente pela indústria química. Que fabricam desde plástico, fibra têxteis, até medicamentos, corantes, inseticida, aromatizante, tudo, tá? Atualmente, são conhecidos mais de 15 milhões de compostos orgânicos, seja de origem natural ou sintética. Bom, então, uma definição de química orgânica. Química orgânica ela é a parte da química que estuda os compostos de carbono, certo? Nós temos um conceito de elementos organógenos, que são os elementos químicos que formam a maioria dos compostos orgânicos. Os organógenos são carbono, hidrogênio e oxigênio. Eram os 3 que tinha sido anteriormente falado, tá? E incluído mais o nitrogênio. Existe composto que, apesar de apresentarem carbono na fórmula, eles não são classificados como compostos orgânicos, tá bom, crianças? Mas sim como compostos de transição ou compostos intermediários. Os exemplos deles são os carbonatos, bicarbonato, cianetos, cianatos, isocianetos, isocianatos, tá certo? Então, eles não são considerados compostos orgânicos, e sim de transição. Vamos falar na teoria de Kekulé e Cooper, que anteriormente eu falei, que ocorreu em cerca de 1858, que é a teoria estrutural, tá?
A teoria estrutural do átomo de carbono foi postulada por Kekulé e Cooper através de 4 postulados e permitiu a compreensão das fórmulas planas dos compostos orgânicos. Então, vamos prestar atenção bem nesses 4 postulados, tá, crianças? Porque disso aqui vai dar a base para vocês fazerem para a disciplina do semestre que vem. Estou dando a base para vocês fazerem a disciplina do semestre que vem, tá bom? Bom, o carbono, ele é sempre tetravalente em seus compostos, tá? Ele vai ser sempre tetravalente, ou seja, tem a tendência de formar 4 ligações covalentes, tá? Deixa eu ligar aqui. Aqui ele mostra a fórmula eletrônica, onde ele está mostrando os elétrons, tá certo? E aqui ele mostra a fórmula estrutural de Kekulé. Aqui a representação das possíveis fórmulas estruturais do átomo de carbono. Estão acompanhando, bebês? Sim, professor. Vocês conseguem enxergar aqui meu quadrozinho? Sim. Vamos lá. Lá no ensino médio, a gente aprendeu que o carbono, ele apresenta na última camada, lá quando a gente faz a distribuição do diagrama de Pauling, vocês lembram disso? 1s2, 2s2, certo? Aí, na última camada, lá, ele apresenta quantos elétrons na última camada? 4 elétrons na última camada, certo? Certo. Vamos lá. Quando a gente representa o átomo aqui na química orgânica, eu vou representar para vocês, sempre eu vou colocar, sempre não, vai ter hora que eu não vou colocar, tipo o nitrogênio, vai ter hora que eu não vou colocar os 2 pontinhos, né, que são os 2 elétrons, que estão desemparelhados. No oxigênio, muitas das vezes eu não vou colocar os 2 elétrons que estão desemparelhados, tá? Mas quando for necessário, eu vou colocar sempre os 2 últimos da última camada. Então, aqui é o carbono, certo? Para que ele fique estável, eu preciso ter quantos elétrons na última camada? 4. 4. Para ele ficar estável na natureza. Para ele ficar bonitão na natureza. Todos os elementos para ficar bonitão na natureza, eles precisam ter quantos elétrons? 8. 8, crianças. É a regra do octeto, não é isso? Sim. Então, eu preciso ter 8 elétrons na última camada. Aí, o que o carbono faz? Ele vai compartilhar elétrons com outros átomos. Certo? Certo. Esse xizinho é outro átomo. Então, ele pode compartilhar, dependendo do tipo de orbital de cada um dos outros átomos, elétrons também. O hidrogênio só tem um elétron na última camada. Então, para ele ficar estável, parecido com os gases nobres, ele pode ter 2, tá? Então, ele pode compartilhar elétrons, ele compartilha elétrons, ou seja, ele vai se casar, esse carbono vai se casar com esse hidrogênio, ele entra com o fogão e o hidrogênio entra com a geladeira. Pronto, compartilhado. O casamento, esse par de elétrons faz parte dessa ligação, que é chamada ligação covalente, faz parte dos 2, tá? Aqui a mesma coisa, tá? Tá compartilhando, aqui tá compartilhando, e aqui está compartilhando. Pronto, todas as 2 espécies de átomos estão estáveis na natureza, certo? Aqui tem 2 elétrons, que é 1, 2. Aqui tem 2, 1, 2. Aqui tem 2, 1, 2. Aqui tem 2, 1, 2. O carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Certo. Pronto. Então, ele está aqui compartilhando elétrons, tá? Está compartilhando elétrons. Então, a gente tem a estrutura eletrônica dele, né? E a gente pode representar isso assim, por meio de traços. Certo? Sim. Tá. Isso quer dizer que aqui tem um elétron, aqui tem um elétron, que aqui tem um elétron, aqui tem outro elétron, aqui tem um elétron, aqui tem outro elétron, aqui tem um elétron, aqui tem outro elétron.
Esses pares de elétrons, eles são compartilhados igualmente, porque o carbono e o hidrogênio, eles apresentam mais ou menos a mesma eletronegatividade, tá? Então, não forma carga nem para um lado nem para o outro, certo? Continuando. Aí, o carbono, ele tem a possibilidade de ser representado dessa forma. As 4 ligações assim, as 4 ligações assim, as 4 assim, as 4 assim, quando ele vai formar a dupla ligação. Esse é o primeiro postulado, que ele forma 4 ligações covalentes. Demonstramos a estrutura eletrônica de Lewis e a fórmula estrutural de Kekulé, tá? Aí o segundo postulado. Qual é o segundo postulado? As 4 ligações ou valência do carbono são totalmente iguais entre si. Ou seja, não tem diferença entre uma ligação ou outra. Aqui vocês fazem muita confusão, mas vamos lá. Observe a representação estrutural do gás freon, que é o gás usado como agente refrigerante ou gás produtor de aerosóis. Tá? Ele é pouco tóxico, mas quando disperso em atmosfera, é um dos principais responsáveis pela destruição progressiva da camada de ozônio. Alguém sabe me dar um exemplo de algum produto que tenha esse gás? Não é o aerosol? Os aerosóis tem? O CFC? Isso, mas algum produto que a gente utiliza, que vocês provavelmente devam ter em casa. Agora eles estão saindo. Desodorante. Tá certo? Aí, então, quando tiverem lá, salve a natureza, lembre que vocês estão fazendo este favorzinho para a natureza, tá ok? Agora vocês vão ter que olhar no frasco de desodorante para verificar se tem algum que seja isento desse gás freon, tá? Para vocês agora, quando tiverem que comprar. Se não, voltar a usar leite de rosa. Ou então mirnâncora. Vamos lá. Nós vamos verificar que verifique que as 4 fórmulas apresentam, na realidade, um único composto da fórmula molecular CCl2F2. Todos eles são a mesma coisa. Tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com a minha caneta. Consigo. Não dá, que ele vem para baixo. Aqui. Eu tenho um cloro. Eu vou ter os 2 cloros na horizontal e os 2 flu na vertical, certo? Aqui eu vou ter um cloro na horizontal e um flu na horizontal e um cloro na vertical, outro cloro na vertical. Eu vou ter um flu, os 2 flus, aliás, na vertical, 2 cloro, ou na horizontal, os 2 cloro na vertical. Aqui eu já vou ter ele para o lado esquerdo, aqui ele estava para o lado direito, né? Aqui eu vou só mudar. Aqui ele estava para baixo, na vertical, aqui agora é o flu. Agora o cloro está para cima, certo? Isso aqui tudo é a mesma coisa, gente. Tá? Não muda. Ai, professora, mas por que ele está para cima ou está para baixo? Não. É porque todas as ligações do carbono, elas são iguais entre si, certo? Elas não vão mudar. Ou seja, para qual lado ele está ligado, isso aqui não muda, é a mesma molécula. Isso vai nos levar ao postulado. Deixa eu continuar aqui. Vai lá para frente. Isso vai nos levar a gente não ter confusões de quando a gente faz isso aqui, ó. CH3, CH2, 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 CH3. Aí bem aqui, CH3. Se eu pegar a cadeia principal, que eu quero o maior número de átomos de carbono, eu vou ter que vir ela daqui para cá, certo? Não é isso? Sim. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, metil, hexano, não é isso? CH. Aí, se eu. Outra estrutura, CH3, CH2, CH2. Ai, caramba.
CH2, CH3. Se eu colocar daqui para cá, CH3, tira esse 2 aqui, tá? Para apagar. Tá apagado. Vamos lá. A cadeia principal pode ser tanto essa para baixo quanto essa outra aqui, certo? Numerar. 1, 2, 3, 4, 5. 2-metil, MET próprio, butpente, pentano, certo? Aqui, CH3, CH2, 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 CH3. Qual o nome desse aqui? Pentano. Pentano, certo? Ah, mas se esse aqui que está para baixo não seria o radical metil? Não, porque ele estava cansado, gente. Ele estava aqui, tá? Essa é a cadeia principal. Vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é a mesma coisa que isso aqui. CH3, CH2, 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 4, né? 5. É a mesma coisa. É que esse metil aqui estava cansado, ele veio e caiu para cá. Certo? Resolveu ficar pendurado. Mas é a mesma coisa. Ele só fez se mover daqui para cá, entendeu? É o que está acontecendo aqui. Tá? Todas as 4 ligações dele são iguais. Da mesma forma que todas as 4 ligações desse camarada aqui é igual. Certo? Então, é o mesmo composto. Ah, mas o está para esse lado, está para esse outro. Não. Depois eu vou mostrar um exemplo de que a gente pode colocar ele para cima ou para baixo, tá? Em termos de estereoquímica. Terceiro postulado. O carbono ele é um dos elementos químicos com capacidade de formar cadeias, ligando-se entre si e com outros elementos químicos. Ou seja, o carbono ele tem a capacidade de se ligar com outro átomo de carbono, formando cadeias, certo? E também se ligar com outros elementos, com outros átomos, certo? Dessa forma aqui, dessa forma. Gente, desse jeito que está desenhado aqui, vocês nunca podem me entregar uma estrutura dessa forma. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar. Porque vocês precisam sapecar hidrogênio nas ligações dele, tá? Isso daqui eu tirei de um livro. Eu acho que foi de uma apostila, nem sei. Aí a gente precisa colocar esses hidrogênios todinho aqui para vocês me entregarem, tá? Não me entregue o carbono seco, porque aí eu não vou levar em consideração, tá? Vamos lá. Ele pode formar ciclo, certo? Ele faz ligações entre si. Aqui, o quarto postulado é que o carbono ele é capaz de formar ligações simples, duplas ou triplas. No caso aqui das ligações duplas. Aqui ele está mostrando a estrutura eletrônica, tá, gente? Quando ele está fazendo assim, essas ligações, ele está mostrando só o elétron dele, tá? Não está mostrando o elétron do hidrogênio, certo? Tá? Aí ele forma dupla com oxigênio, pode formar tripla com nitrogênio, pode formar dupla, tripla, só com ele mesmo, tá? Logo, podemos afirmar que o carbono consegue formar uma grande quantidade de composto devido ao mesmo tempo dele ser tetravalente, formar ligações simples, duplas ou triplas e permitir a ligação com elementos eletronegativos e eletropositivos, tá? Então, por isso que é uma gama tão grande de compostos orgânicos. Classificação dos átomos de carbono numa cadeia. Denomina-se cadeia carbônica uma sequência de 2 ou mais átomos de carbono. Se eu tiver 2 carbonos ligados entre si, já é uma cadeia carbônica, tá? Se eu tiver só o CH4, não é. Então, a partir de 2 carbonos. Conforme a posição do átomo de carbono numa cadeia, o mesmo poderá ser carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Primário, o átomo de carbono está ligado somente a um outro átomo de carbono. Tá? É um carbono ligado a outro carbono.
O secundário é o átomo de carbono ligado a 2 átomos de carbono. Então, é ele ligado a mais 2 átomos de carbono. Este aqui é o secundário, que está ligado a 1 e 2 átomos de carbono. Terciário é quando ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Ele é terciário. Então, esse aqui é o terciário, que está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. É átomo de carbono, gente, não é outro átomo. Quaternário ocorre quando o átomo de carbono está ligado a 4 átomos de carbono. É ele ligado a mais 4 átomos, tá? Esse aqui é quaternário. Deu para entender isso? Sim. Vamos lá. Sim. O carbono número 4, qual é a classificação dele? Terciário. Terciário. 13. O 13? Terciário. Terciário também. Carbono número 2. Quaternário. 5. Secundário. Secundário. 10. Primário. Pronto, todo mundo vai tirar 10 na prova. Vamos Amém. lá. Amém. Confio em vocês. Vocês vão ser o meu orgulho. A fórmula estrutural ela é a maneira pela qual os átomos estão arrumados dentro de uma molécula ou composto orgânico. Essa é a fórmula estrutural, como os átomos estão arrumados. Então, nós vamos ter essa fórmula estrutural que muitos conhecem como fórmula estrutural expandida, né, aberta. Essa daqui é a condensada e essa aqui por meio de traços, certo? Então, quando a gente não consegue enxergar desta forma assim, porque não é um costume nosso de ver tudo, a gente vai transformar ela desse jeito. Se mesmo assim tá difícil de eu enxergar, não tem problema, gente, faz isso daqui, tá? Lembrando que o carbono só faz 4 ligações, você só precisa de 4 dedinhos para conferir. Não tenho vergonha de conferir 1, 2, 3, 4, não tenho vergonha. Então, quando eu tenho isso aqui, eu vou começar a numerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Isso aqui seria o quê? Metil. Um grupo metil, ou um CH3, tá? Então, esse daqui, qual é o nome desse composto? 2-metilpentano. 2-metilpentano. Orgulho, orgulho. Professor, eu não consigo enxergar assim. Por que eu disse lá para vocês que eu não quero dessa forma lá o composto? Porque eu estou misturando as duas estruturas, tá? E eu posso muito bem dizer que isso aqui é um CH3 de acordo com isso aqui. Eu só não desenho o CH3 se eu não desenhar o carbono, tá? Se eu colocar todo ele em forma de traço. Deu para entender? Sim. Sim, professor. Sim, Quando eu desenho ele, a cada quebrazinha que tem é um carbono, tá? Cada quebrazinha que tem é um carbono, certo? Cada quebrazinha que tem é um carbono, certo? Se eu fizer assim, isso aqui quer dizer que é um CH3 tripla CH3. CH tripla CH, tá? Se eu fizer assim. Se eu fizer o do meio maior, agora sim, aqui é um carbono, aqui é outro carbono, aqui é um carbono, aqui é outro carbono, certo? Vem aqui, tá? Eles têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho, não sei por que está acontecendo isso, certo? Então, isso aqui seria, bem aqui um CH3, aqui começa um C tripla, aqui outro C tripla, né? E simples. O CH3 seria CH3, está ligado a este C aqui, este carbono aqui, que está ligado com uma tripla ligação para este outro carbono aqui, que está ligado a uma simples para cá, CH3.
Deu para entender a diferença desse para esse? Sim. Sim. Vamos lá. Quanto ao fechamento da cadeia, tá? A cadeia elas podem ser aberta, acíclicas ou alifática. A gente geralmente do latim é de não, de negação, certo? Então, apresenta a cadeia aberta, acíclicas ou alifática. Apresenta os átomos de carbono sem formar um anel ou ciclo entre eles. Então, é dessa forma aqui, não formou nenhum ciclo, tá? Fechada ou cíclica. Apresenta um ciclo, núcleo ou anel. Não apresenta extremidade, não vai ter ponta, não vai ter CH3, tá? Não vai ter ponta. Homogênea. E vem uma coisa que vocês complicam também. Homogênea ocorre quando não possui qualquer átomo diferente entre carbonos. Não apresenta um heteroátomo ou qualquer outro átomo, né? No caso aí, entre carbonos, tá certo? Então, este é um exemplo de homogênea. Este é um exemplo de homogênea. Ah, mas tem oxigênio bem aqui, mas não está entre os carbonos. Deu para entender? Sim. Deu sim, professor. Heterogênea é quando possui heteroátomo entre carbonos. Agora sim, tá? Eu tenho um oxigênio que está entre dois carbonos. Então, é heterogênea, certo? Continuamos. Isso aqui. Oh, caramba, é CH2 aqui, tá? Não tem isso aqui. Homogênea ou heterogênea? Homogêneo. Mais alguém? Homogêneo também. Homogênea. Quanto à disposição dos átomos, cadeia normal, quando possui apenas carbono primário e secundários. Esse é o exemplo aqui. E a ramificada é quando possui pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Esse daqui, tá? Então, eu vou ter um CH3 penduradinho bem aqui. Lembra, gente, que isso aqui, olha, ele está para cima, mas ele é a outra ponta, é a outra extremidade. Ele não é um radical, tá? É daquele mesmo exemplo que eu disse que ele ia cair, né? Aqui ele resolveu subir. Quanto ao tipo de ligação entre carbonos, tá? Saturada, possui somente ligações simples entre os átomos de carbono. Então, essa daqui é saturada, só tem ligações simples nos átomos de carbono, certo? As insaturadas, elas possuem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos, tá aqui. É entre os carbonos, tá? Sempre aqui. Quem é que tá fazendo esse barulho? Ah, sou eu, desculpa. Aí aqui, tá certo? Eu vou ter entre carbonos ligações duplas ou triplas. Então, eu tenho que ter, se não tem o heteroátomo, o carbono, para ele ser saturado, ele tem que ter apinhado de. Tá saturado, tá cheio de hidrogênio, tá? As cadeias fechadas, agora nós vamos voltar para as cadeias fechadas lá, que elas podem ser alicíclicas ou aromáticas. As aromáticas são compostos de cadeia fechada que apresentam um ou mais anéis benzênicos, que ele é representado dessa forma aqui, tá? Aqui está faltando os hidrogênios, tá, gente? O anel benzênico, benzênico forma os denominados compostos aromáticos, tá? Então, esse daqui é o anel. Então, ele tem que ter pelo menos um, tá? Anel desse para ser considerado aromáticos. Os alicíclicos são compostos de cadeia fechada que não apresentam anel benzênico, no caso, esse exemplo aqui. Aí nós vamos ter as cadeias cíclicas, elas podem ser homocíclicas ou heterocíclicas, dependendo da presença ou não de heteroátomos no núcleo. Tá? Os núcleos, as homocíclicas, os núcleos apresentam somente átomo de carbono, que é um anel benzênico, tá certo? Faltam os hidrogênios, representar os hidrogênios. Tá? Então, ele só apresenta átomos de carbono no ciclo, certo? As heterocíclicas, os núcleos apresentam pelo menos um heteroátomo, ou seja, está aqui, olha, no núcleo, eu tenho que ter esse heteroátomo. Está aqui, bem aqui o oxigênio, tá?
A depender do número de anéis ou ciclos, as cadeias elas podem também ser mononucleares ou polinucleares. As monos possuem apenas um único anel ou núcleo, como esse exemplo aqui. Eu tenho um anel, uma cadeia lateral, um anel, uma cadeia lateral, um anel e duas cadeias, tá? Ou substituintes. Polinucleares, as cadeias possuem dois ou mais núcleos ou anéis, sendo que essas pólias nucleares elas podem ser isoladas ou condensadas. Tá? Quando eu tenho elas isoladas, o anel ou o núcleo eles apresentam átomos de carbonos entre si, ou seja, eles não apresentam átomos de carbonos comuns entre si. Não vão ter. Este carbono não faz parte deste anel aqui. Este carbono não faz parte deste anel aqui. Estão isoladas. Esses dois anéis estão separados por uma ligação. Esses dois anéis estão separados por esse CH2 aqui. Aqui, as condensadas, eles apresentam átomos de carbonos comuns entre si. Os anéis nucleares apresentam lados comuns entre si. Ou seja, esse carbono aqui faz parte tanto deste anel quanto deste anel. Vou desenhar aqui em cima para vocês. Aqui é C, CH, 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 CH. Vai voltar aqui, não volta. Assim mesmo. CH, faz de conta que tá certinho. Ah, caramba. Deixa eu vir para cá pro meu negócio. Vamos lá. Eu tenho um anel. Tudo CH. Ah, é porque aqui é dupla, tá certo. Tá, vamos lá. Colocar uma dupla aqui, outra dupla aqui. Mesmo jeito, vou colocar uma dupla aqui, a dupla aqui, a dupla aqui. Esse aqui é aquele lá. Certo? Ah, não. Minto. Deixa esse aí. Esse aqui é esse aqui. Aquele primeiro exemplo lá, certo? Ou seja, esse carbono aqui faz parte deste anel e este carbono aqui faz parte deste anel. Não tem o carbono que faz parte tanto desse anel quanto esse outro anel. Então, eu tenho elas isoladas, né? Eu vou ter agora essas daqui condensadas, que eu vou ter assim, CH, vou tentar desenhar rápido. Alguém? Quem está querendo entrar, o que foi que aconteceu aí? Um tandam. Alguém saiu? Eu acho que sim, professora. Fez barulho? Mas não apareceu nenhuma notificação. Não? Deixa eu esperar um pouquinho, então. Eu sair daqui, eu vejo. Pronto. Vou colocar uma dupla bem aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Ou seja, essa condensada quer dizer que este carbono faz parte tanto deste anel aqui, quanto estes dois carbonos fazem parte deste outro anel aqui. Deu para entender? Qual a matemática? Conjunto, né? O conjunto A, o conjunto B, a interseção, né? Tarará, aquele negócio todo lá de ensino médico, nem lembro mais. Certo? Professora, pode acontecer os dois? De ela Pode. ser polinucleada, condensada e isolada? Pode sim, posso fazer muito bem isso aqui, ó. Vou colocar um oxigênio bem aqui. Não, deixa eu desenhar de novo.
homocíclica, heterocíclica, condensada, isolada. Deu para entender? Colocar uma dupla Deu. aqui, vai ficar mais bacana. Colocar um oxigênio. Colocar outro oxigênio aqui. Outro aqui. Um no carbono 7. Um no 5. Opa, hidroxila no 7, hidroxila no 5. Anel A, anel B, anel C. Qual é a classe de composto disso aqui? É alcaloide? Ah, já era para vocês saberem. É um flavonoide, tá? Vamos lá. Bom, devido a Professora, Oi, por que é um flavonoide? porque eu tenho aqueles 3 anéisinhos lá. Eu vou ter um anel A, está ligado a um anel que não é aromático, que é o B, e isolado está o... Aliás, é o C esse daí. Outro aromático. Um aromático aqui é o A, outro aromático aqui é o B, e esse aqui é o C. Certo? Esse é o núcleo básico, fundamental do flavonoide. Eu vou ter 2 anéis juntos, sendo que esse aqui com heteroátomo, e um isoladinho para cá. E tem que ser heterocíclico ou pode não ser? Ele é heterocíclico, porque ele vem da roda biosintética. Ele forma isso aqui. Aí ele pode formar uma dupla aqui, hidroxila aqui, dupla aqui, hidroxila tanto em qualquer um desses carbonos aqui ou em todos, e esse aqui também, mas mais especificamente no 7 e no 5. Mas ele pode ter aqui e aqui, tá? Ok. Vamos lá. Devido à grande quantidade de compostos aromáticos conhecido atualmente, ocorreu uma divisão da química orgânica em relação à classificação dos compostos. Como a gente tem muitos compostos aromáticos, então houve uma classificação apenas desses compostos. Dessa maneira, resultou numa outra divisão dos compostos, em compostos alifáticos, alicíclicos e aromáticos. Os alifáticos são todos os compostos de cadeia aberta. O alicíclico são todos os compostos orgânicos de cadeia fechada que não possuem anel benzênico, e os aromáticos são aqueles de cadeias fechadas formados por anéis benzênicos, certo? Deu para a gente verificar essa pequena divisão aqui nestes compostos, tá? Então, em resumo, nós vamos ter cadeia aberta, nós vamos ter os compostos alifáticos, fechada, nós vamos ter os cíclicos, os compostos acíclicos e os compostos aromáticos, ou seja, o alicíclico, aliás, tá? O alifático, os acíclicos e os alicíclicos, que eles não possuem anel benzênico. Os aromáticos possuem anel benzênico. Então, nós temos cadeia aberta e cadeia fechada. Fechada se divide em 2, tá? Aí, aqui um resumo de todas as cadeias. Cadeias carbônicas, abertas, acíclicas ou alifáticas. Essas daqui são as abertas. Aqui nós vamos ter as fechadas. As abertas. Quanto à disposição dos átomos, nós vamos ter ela normal e ramificada. Abertas. Quanto aos tipos de ligação, nós vamos ter ela saturada e nós vamos ter ela insaturada, tá? Quando a gente tiver dupla ligações entre os átomos de carbono. Quanto à natureza dos átomos, nós vamos ter ela homogênea na aberta, homogênea e heterogênea. É heterogênea quando a gente vai ter heteroátomo entre os átomos de carbono, tá? Fechada, nós vamos ter as alicíclicas, que não contêm anel aromáticas, o anel benzênico, e nós vamos ter a aromática, que possui o anel benzênico. As alicíclicas, que são as que são ciclo, que não apresentam o anel benzênico. Quanto à disposição dos átomos, nós vamos ter ela normal, e nós vamos ter ela ramificada. Novamente, as alicíclicas, que são fechadas, que não contêm o benzeno. Tipo de ligação, nós vamos ter lá saturada e insaturada, que a gente vai poder ter dupla ligações entre os carbonos. As alicíclicas, que são as fechadas, né, que não contêm o benzeno. Quanto à natureza dos átomos, nós vamos ter as homocíclicas e as heterocíclicas, certo?
As aromáticas, nós vamos ter elas mononucleares, apenas um núcleo, e as polinucleares. As polinucleares, nós vamos ter elas isoladas e condensadas. Não estava muito bacana aqui para confundir a nossa mente, ainda colocaram as mistas. Certo? Deu para entender isso aqui? Deu, professora. Já dá para todo mundo fazer o Sim, doutorado? professora. Então, Ainda pronto. não. Já dá. Sim. Vamos agora falar de grupos funcionais, tá? Ou funcionalidade. Um átomo ou grupo de átomo dentro de uma molécula que mostra um conjunto de características ou propriedades físicas ou químicas. Então, esse grupo, que é o grupo funcional, ele que vai apresentar as características das propriedades físicas e químicas do composto. Tem vários, né? Eles controlam o comportamento químico e biológico da molécula como um todo. Então, eles que vão ser os responsáveis por todas essas propriedades. Os principais, não vou colocar todos aqui, tá? Nós vamos ter os hidrocarbonetos, aletos de alquila, os álcools, os éteres, as aminas, aldeídos e cetonas, ácido carboxílicos, ésteres e as amidas. Como nós vamos nomear? A gente precisa nomear esses nossos camaradinhas aí. A nomenclatura oficial, ela é constituída de forma racional, permitindo que se conheça a estrutura do composto. O nome ele é dividido em um prefixo, um infixo e o sufixo, tá? O prefixo, ele vai me dizer o número de átomos de carbono que eu vou ter na minha molécula. Eu coloquei aqui até 10, tá? Geralmente, mas tem mais. Vocês podem pegar no livro que tem mais. Então, nós vamos ter, quando eu tenho um átomo de carbono, um MET, 2 átomos de carbono, o prefixo vai ser ET, 3 átomos de carbono, prefixo PROP, 4, BUT, 5, o prefixo PENT, 6, EX, 7, o prefixo vai ser EPT, 8, OCT, 9, NON e 10, DEC, tá? Isso daqui é o que vai o seu prefixo, vai dizer quantos átomos de carbono eu vou ter na minha molécula. Mas eu vou ter um infixo, que é o que vai dar lá do meio, tá? Que vai ser o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Esse que é um infixo. Ligações simples, eu tenho o AN. Duplas ligações, o infixo é EN. Triplas ligações, IN. O sufixo vai me dizer qual é o grupo funcional que eu tenho, tá? Exemplo, ácido carboxílico, que eu vou ter apenas os hidrocarbonetos, né? Em que eu vou ter apenas átomos de carbono e hidrogênio. O sufixo é O. O álcool, eu vou ter ol, aldeído, eu vou ter al, cetona, o sufixo é ona, ácido carboxílico, óico. Cada um deles vai ter a sua nomenclatura, certo? Resumidamente, isso aqui, tá? Bom, os hidrocarbonetos alifáticos, eles incluem 3 grandes grupos, que são os alcanos, os alcenos e os alcinos, tá? Os alcanos são hidrocarboneto que todas as ligações são simples, os alcenos contêm dupla ligação carbono-carbono e os alcinos contêm tripla ligação carbono-carbono. Os alcanos. Os alcanos também são conhecidos como parafinas, são hidrocarbonetos acíclicos e saturados. Sua nomenclatura é dada utilizando o intermediário AN, tá? E o sufixo O, ou seja, o nome dos alcanos possui o prefixo de numeração e a designação final ano, tá? Então, eu tenho um carbono, é o MET, acrescento ano. Metano, ET, acrescento ano. PROP, acrescento ano. Certo? A fórmula geral é CnH2n mais 2, tá? Onde N é um número inteiro, tá? Os alcenos, eles são os hidrocarbonetos acíclicos contendo dupla ligação. Sua nomenclatura é dada utilizando o intermediário EN e o sufixo O, já que são hidrocarbonetos, né? Então, é O. E possui a fórmula geral CnH2n, onde o N é um número inteiro. Então, eu tenho 2... Lembrando, gente, que o menor alceno que nós temos é com 2 átomos de carbonos. O prefixo é ET, o EN e o O do hidrocarboneto, eteno. Esse daqui vamos ser o PROP,
3 átomos de carbono, o N da dupla e o O de hidrocarboneto, tá? Propeno. O eteno também é chamado de etileno, tá? Ele também é conhecido como etileno. Continuando, em caso que existe mais de uma possibilidade para a posição da dupla ligação, é necessário indicar a sua posição através de uma numeração. O carbono 1 é sempre o carbono da extremidade, sempre o carbono da extremidade, mais próxima da dupla ligação da cadeia, fazendo com que seja usado os menores números possíveis. Então, eu tenho esse primeiro exemplo, então ele vai pegar, número 1 é este aqui, que é o mais próximo, tá? Eu não vou começar por aqui, eu vou começar por aqui. Então, a posição da dupla é no primeiro carbono que ocorre a dupla, tá? Então, tenho 5 átomos de carbono, então é pente, né, o prefixo. 1, que é a posição onde eu tenho a dupla ligação, um N, e o O do hidrocarboneto. Certo? Sim. Certo. Isso, professora. Aqui eu tenho 6 átomos de carbono. A minha numeração vai começar por essa extremidade, que está mais próxima da dupla ligação. Se eu começar por aqui, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, eu sempre vou conferir o átomo de carbono que começa a dupla ligação. Então, é o 2, tá? Não é o 3, é o 2, tá? Então, são quantos átomos de carbono? 6, o prefixo X. 2 é onde está a dupla ligação, o 2 é a posição, o N é o infixo de dupla ligação e o O de hidrocarboneto, tá? Xen 2N, certo? Certo. Dá para fazer um pós-doc agora, tá? Vamos lá. Os dienos, tá? Ou alcadienos, são caracterizados pela presença de 2 duplas ligações. Nós vamos ter também os trienos, que vão receber a mesma regra, tá? Sua nomenclatura é igual dos alcenos, porém, do intermediário en, o prefixo é di, para colocar que nós temos 2 duplas, di, tá? Para indicar 2 duplas ligações, em sua numeração deve-se numerar a cadeia de tal forma que as ligações duplas tenham os menores número possível, a mesma coisa lá do anterior, tá? Dieno com 3 carbonos fica óbvio, né, que não é necessário numerar. Possui a fórmula geral CnH2n-2. Então, a gente vai começar sempre por aqui, ó, onde está mais próximo. Então, eu sempre vou colocar a numeração do átomo que inicia a dupla. Uma dupla, então o átomo que começou a primeira dupla é esse, a segunda dupla é esse, então o átomo que começou a segunda dupla é esse aqui. Então, eu vou colocar, são 4 átomos de carbono, o prefixo é but. Onde é que está a primeira dupla? No carbono 1. Onde é que começa a segunda dupla? No carbono 2. Então, 1, 2, di. 1, 2, di, né? Que eu vou ter 2 duplas, di, N, que o N é da dupla ligação e o O do hidrocarboneto. But, 1, 2, dieno, tá certo? Aqui eu já vou conferir, olha, como ele colocou para cá, vou ter que iniciar daqui, conferir a partir deste carbono aqui, porque está mais próximo a primeira dupla ligação. Então, eu coloco ele no 1, então, primeiro, o carbono que inicia a primeira dupla é o 1, e o carbono que inicia a segunda dupla é o 3, tá? Então, eu vou ter o número de carbonos, né, que eu tenho 5, é o pente, 1, 3, que é onde inicia as duplas ligações, di, que eu tenho 2 duplas, en, que é o infixo de dupla ligação, e o O de hidrocarboneto. Pente, 1, 3, dieno. Os alcinos, também da mesma forma que a gente verificou lá nos nossos alcenos, tá? São alifáticos, né, hidrocarbonetos alifáticos insaturados contendo tripla ligações.
possui nomenclatura igual dos alcenos, porém seu intermediário é IN. Possui fórmula geral CnH2n-2, tá? O etino também é chamado de acetileno, que é o nosso menor, né? Alcino, é este aqui, o acetileno. E aqui ele coloca o exemplo, também da mesma forma, começar a numerar da extremidade mais próxima da tripla ligação. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3. A tripla vai começar no carbono 3. Aqui eu tenho 1, 2. A tripla vai começar no carbono 2. Então, é aqui que eu começo a numeração, a partir do lado do direito para o esquerdo, certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 5 átomos de carbono, então é pente, o prefixo, 2, que é a posição da tripla, IN, que é da tripla ligação, e O do hidrocarboneto. Pente 2, ino, tá? A mesma coisa aqui, começa no carbono 1, tenho 4 átomos de carbono, but, o prefixo, 1 é a posição, e o ino, tá? Que é do alcino, que é a tripla, e o sufixo do hidrocarboneto, que é o O, tá? Vamos falar, já resumimos dos alcenos e os alcanos, alcenos e alcinos, né? Os mais simplesinhos lá. Eu já expliquei um pouquinho para vocês sobre a ligação covalente, né? Então, a gente pode haver uma quebra nessa ligação covalente, tá? A gente pode colocar aqui uma quebra, um elétron para cá, outro elétron para cá. Se houver uma cisão heterolítica, que vamos supor, esse elemento que eu representei pela letra A, ele quebrar e ficar com os 2 pares de elétrons, ele vai ficar com o dele, mais o do elemento B, então vai ficar com um elétron a mais, então vai ficar com carga negativa. O B, por que ele apagou? O B vai ficar com uma carga positiva, porque ele perdeu o elétronzinho dele, certo? Vocês entendem isso? Sim. Tá. Sim, professora. Quando eu tenho uma cisão homolítica, quer dizer que eu quebro, eles vão embora. Quem entrou com a geladeira, leva essa geladeira. Quem entrou com seu fogão, leva seu fogão. Ninguém vai brigar. Aí eles vão formar os chamados radicais, tá? Assim, eles são formados radicais. E esses nossos radicais orgânicos, eles levam um nome que nós vamos precisar deles, tá? Então, nós vamos ter o radical do CH3, é quando eu tenho CH4, houve uma cisão homolítica, e aí ele se transformou nisso aqui. O hidrogênio foi embora com o elétronzinho dele e o carbono ficou com o elétronzinho dele, tá? Então, formou o radical metil, tá? Aí nós vamos ter esse íozinho é de radical, tá, gente? Tem, acho que foi acho que é no início do 3º ano que vocês veem essa nomenclatura de radical, tá? Então, nós vamos ter aqui, porque essa parte inicial, eu acho que foi lá pelo 2º ano do ensino médio. Esse metil aqui, esse íon é de radical, tá? Então, eu vou ter metil, que é radical da metila, o etil, que é radical da etila, o propil, que é aí nós vamos ter o isopropil, tá? O isopropil é quando eu tenho ele neste carbono 2 aqui, do propano, tá? Aqui que virou radical. Então, eu vou ter as 2 extremidades iguais, iso, certo? Ele pode ser representado assim, pode ser representado assim, tá? É que ele estava para cá, ele estava cansado, ele resolveu cair, certo? Aí o butil, o sec-butil, que é no carbono secundário, tá? O terbutil, que vai ser do carbono terciário. O isobutil, que eu vou ter também ele com ele vai estar neste carbono aqui do meio, deixando esses 2 outros iguais, iso, tá? Então, este é o isobutil, certo? Aqui eu vou ter o vinil ou etenil, né? A gente quase não vê etenil por aí, mas é o vinil, que seria do
do eteno, tá? Que a gente vê muito do vinil. Outro que vocês confundem muito, gente, é o fenil com o benzil, tá? O benzil é quando ele vem do tolueno, tá? Que eu tinha um CH3 aqui, aí foi embora o hidrogênio com o radicalzinho com o elétron dele e deixou o CH2 com o elétronzinho dele aqui. Então, ele ficou o benzil. Pode ser representado assim, mas é melhor colocar assim, que a gente não erra nada, tá? E o fenil, quando ele vem realmente do benzeno, tá? Aqui nós vamos ter o naftil, o alfa-naftil e o beta-naftil. Vamos lá. O que eu tinha que mostrar aqui para vocês? Das cisões. Tá. É assim. Faz de conta que isso aqui é um átomo, tá, gente? Tá meio tortinho, mas é um átomozinho dos desenhos lá que a gente assiste, tá? Esses pretinhos nós vamos ter os nossos nêutrons e aqui nós vamos ter os nossos prótons, tá? Aqui é o núcleo, tá? Então, vamos ter nossas partículas nucleares e aqui é a eletrosfera, igual nos desenhos animados, onde eu vou estar circulando os elétrons. Certo? Se eu tenho um número X de elétrons aqui na eletrosfera que seja igual do núcleo, o meu núcleo ele está neutro. Aliás, o meu átomo está neutro. Esse elétron pode ser de um outro átomo que esteja compartilhando, tá? Pode ser de um outro átomo que esteja compartilhando. Aí vai estar neutro. Se eu perco este elétron aqui, perdi um elétron, menos, ele quer dizer que ele ficou com excesso de carga positiva. Vocês conseguem entender? Sim. Tá. Então, eu tenho isso aqui. A compartilhando elétrons com B, certo? Aí, este A puxou os elétrons para ele. Então, ele estava como radicalzinho, ele tinha só um elétron na última camada. Ele puxou este outro elétron para ele, então ele ficou com um elétron a mais. Este aqui perdeu o elétron que ele tinha, então ele ficou com carga positiva. Não é mais de mais elétrons, é mais de próton aqui do núcleo, certo? Ele está com excesso de próton quando comparado no átomo que ele estava aqui anteriormente, certo? Deu para entender? Se vocês quiserem se aprofundar nisso, eu tiro uma cópia do meu livro de atomística e mando para vocês. Linguagem simples, coisas de ensino médio. Vamos lá. Estava falando lá do naftaleno. Vou colocar aqui para não bugar vocês. Como é que começa a numeração do naftaleno? Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que ele colocou. Tá. Ele começa assim. Aqui é o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Ele pula esses aqui porque não tem hidrogênio, então vai o 5, aqui é o 6, aqui é o 7, aqui é o 8, certo? Aqui seria o 9 e aqui o 10. Vou colocar aqui dentro pequenininho, tá? 9 e o 10. O que ele mostra aqui? Ele mostra que este carbono aqui é igualzinho a esse, não é não? Por quê? Ele está vizinho ao carbono 9, que não tem hidrogênio. Ele está vizinho ao carbono 2, que tem um hidrogênio bem aqui. E tudo que tem para cá para baixo é igual que esse daqui, tudo tem para cá para baixo. Então, este daqui é vizinho do 9, é vizinho do 7, que tem um hidrogênio, que é igualzinho a esse outro aqui. Esse 6 é igual ao 3, que tem um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. Aí tem o 2 aqui, que é igual a esse 2, que é igual a mesma coisa do 7. Então, o 1 e o 8 é a mesma coisa. Se eu pegar isso aqui e girar para cá, virar ele de ponta cabeça,
Deixa eu ver se eu consigo enxergar. O 1 veio para cá. Espera lá. O 1 veio para cá. O 8 veio para cá. Certo? Aí o que está paralelo ao 8 é o 5 veio para cá. O 4 veio para cá. O 2, o 3, 5, 6 e 7. Tá? É a mesma coisa, não é? Sim. É a mesma coisa. Aí o que acontece? Então eles conseguiram verificar que se eu passar uma linha imaginária aqui, é como se isso aqui de cima fosse o reflexo disso aqui de baixo. Se eu passar uma linha imaginária aqui, um espelho, vamos supor que isso aqui é o reflexo disso aqui. Então são todos iguais, tá? Aí o que acontece? Então ele está dizendo que o número, que os carbonos 1 é igual ao carbono 4, que é igual ao carbono 5, que é igual ao carbono 8, certo? Certo. Eu tô ruim de desenho. E ele também está dizendo... Então, ele está dizendo que o 1, o 4, o 5 e o 8 são todos iguais. E ele está dizendo que o 2, o 3, o 6 e o 7 também são iguais, certo? Os que contêm hidrogênio, tá? Então, eu tenho apenas o quê? Eu tenho os carbonos. Então, ele diz que o carbono 2 é igual ao carbono 3, que é igual ao 6, que é igual ao 7. Se ele diz que tudo isso aqui é igual, eu vou chamar por um único nome, vou chamar ele de alfa. Se ele diz que tudo isso aqui é igual, eu vou chamar ele de beta. Então, os carbonos que têm hidrogênios, eu só tenho 2 tipos de carbono, o alfa e os beta. Deu para entender? Deu. Esse é o naftaleno, tá? Então, só tenho esses 2 tipos de carbono. Aí, o que acontece? Olha, eu estou mexendo no negócio onde não era para ser. O que acontece? Já que eu tenho tudo isso, então eu só tenho 2 tipos de radical, que é o alfa-naftil e o beta-naftil. Certo? Em que o radical é aqui e que o radical é aqui. Não posso ter mais aqui, né? Que o radical é só um carbono que teve a cisão homolítica, certo? Certo. Bom, a Professora? gente verificou as números. Oi? Tem gente que levantou a mão aí. Pode falar. Quem foi que levantou a mão? Eu não quero sair daqui. Professora, uma pergunta minha. Qual a diferença do teste-butil para o isobutil? O ISO. O teste pro ISO. Eu tenho ele aqui, CH3, CH, CH3. O ISO quer dizer de igualdade. O que eu tenho, esse daqui é do isopropil. O que eu tenho para esse lado aqui é igual ao que eu tenho para esse lado aqui. Por isso que ele é isopropil, certo? Certo, meu lindo? Vocês estão aí? Sim. Sim. Sim, professora. Não consegui ligar. Aí tu quer agora o isobutil pelo terbutil ou pelo sec? Sec? Pelo teste. Pelo ter. Ah, tá. Por favor. Ele começa o butil, que seria também o N-butil, né? Colocar o N logo aqui na frente, que é de cadeia normal. Começa aqui de cadeia normal. Mas eu posso ter ele, o sec-butil, que ele quer dizer que seria no carbono secundário. Que é esse aqui. Ele não é secundário? Sim, professora. Ele é ligado a um carbono e ligado a outro carbono, certo? Seria o secundário. Já
O iso seria também o mesmo raciocínio de dizer que este aqui, este lado da molécula, seria igual para este outro lado da molécula para cá. Não sei se estou conseguindo te fazer entender. Sim, essa parte eu entendi do ISO. Pois é, do ISO. Tá aqui o ISO. Aí tu quer saber o TER, né? Qual a diferença entre os dois? O TER seria, no caso, ele aqui ligado a o radical é o carbono terciário. Então, o radical é de um carbono terciário, que é este aqui, que é o radical. Então, TER, de terciário. Deu para entender? Não. Não. Não, porque assim, quando esse radical ele vai se ligar a uma cadeia carbônica, ele vai se ligar, o tercibutil, né? Ele vai se ligar nesse carbono terciário, certo? Certo. Já o isobutil vai se ligar em qual carbono? Essa era a minha dúvida. Porque o isobutil, ele quase tem a mesma configuração espacial do que o teste, né, não? Não. Ah, caramba, não estou conseguindo chegar até lá. Quero fazer ela, não quero colocar aromático, porque para ficar mais simples de vocês verem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê minha caneta? Tá aqui. Vou deixar de CH2. Deixa eu apagar. Deu para entender agora? Qual é o terbutil e qual é o secbutil? Sim, agora eu entendi. Deu para entender? Então, de ácido carboxílico, o número 1, a numeração começa no carbono da carbonila. Então, eu vou ter para cá, eu vou pegar maior número de carbonos para ser a cadeia principal, não é isso? Eu venho 1, aqui 2. Então, para cá eu nem vou tentar, porque para cá eu vou ter o quê? 1, 2, no máximo 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, no máximo 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria 7 aqui, certo? Aí, 8, 9 aqui. 8, 9, 10. Então, a cadeia principal seria essa. Nomenclatura ácido. Tem que colocar a palavra, né? Ácido carboxílico.
Qual é? Agora, como é que eu coloco os radicais? Qual é esse aqui? Esse é o tércio butil. Não, pera. Esse é o isobutil. Esse daí é o tércio butil. Deu para entender? Eu coloquei ele arrumadinho aqui, não coloquei ele desarrumado, certo? Então, ele vai estar ligado a um carbono, o radical começa por um carbono em que as extremidades dele são iguais, tanto para um lado quanto para o outro, no radical. Aqui, ele vai estar ligado a um carbono terciário, terciário, tá? Butil. Certo? É essa a diferença, tá? Certo. Pronto, a gente já tirou essa nossa dúvida. Vamos continuando. Obrigado, professor. Nada, meu amor. Tá, nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Então, observe atentamente os dois grupos, né? A gente vai ter esses dois grupos aqui, ele vai dar com seus respectivos nomes oficiais, tá? Levando em consideração a regra. Então, a gente vai ele dá o nome, né? O grupo orgânico, a gente tem um grupo metil aqui, a gente vai ter um grupo etil e mais dois grupos metil, dessa forma aqui, tá? Como é que a gente vai fazer a nomenclatura deles? Para dar o nome dos hidrocarbonetos ramificados, devemos conhecer primeiro as principais regras. Primeiro, conceito de cadeia principal, numerar a cadeia hidrocarbônica e regra para colocar o neutro, o nome. Primeiro, cadeia principal é a maior sequência de carbono que contenha se houver as ligações duplas ou triplas. Então, se eu tiver ligação dupla ou tripla, ela tem que estar dentro da cadeia principal. Ok? Vocês estão aí? É que o Sim, meu... professora. Minha central não queria ligar. Tá, pensava que não tinha energia. Tá. Então, no caso de duas cadeias terem o mesmo número, eu tenho duas cadeias que contêm o mesmo número de cadeia na cadeia principal, será considerada como principal aquela que deixar de fora o maior de grupos orgânicos, ou seja, eu tenho que deixar de fora o maior, tá? Deixar de fora o maior número de grupos orgânicos, maior número de radicais, certo? Por exemplo, essa daqui, né, eu posso ter a cadeia principal, aqui tem uma ligaçãozinha bem aqui, tá? Então, eu posso ter a cadeia principal como sendo aqui, a cadeia principal como sendo esta outra aqui, a cadeia principal como sendo esta outra aqui. Então, eu vou conferir sempre a que tem o maior número de átomos de carbono, tá? Ele diz que essa possibilidade 3 é essa que vem do CH3, passa pelo CH, baixa para cá, vem a outro CH3 e vem para cá, 3 átomos de carbono. Eu posso ter essa outra, que eu vou pegar ela, vou colocar assim, vou pegar ela daquele CH3, daquela extremidade até essa outra extremidade aqui. E vou pegar ela vindo daqui de baixo, né, para vir para cá, para este outro lado aqui, tá? As duas têm 5. Todas as duas vai deixar de fora um radical. Então, tanto faz, as duas possibilidades é a mesma molécula, certo? Aí eu vou numerar, né, a cadeia principal, tá? Aqui ele mostra todas as possibilidades de cadeia principal, né? Eu sempre vou escolher a que tiver o maior número de átomos de carbono e que deixar de fora sempre o maior número de substituintes, tá? Então, a cadeia mais longa terá 6 átomos de carbono, porém temos 3 cadeias com 6 átomos de carbono. Aquela que deixar de fora da cadeia o maior número de grupos orgânicos, ela vai ser a principal, tá? Então, a gente vai verificar dessas 6 aqui, das 4 possibilidades, qual que vai deixar o maior número de substituintes, tá? De radicais. A primeira opção, ela deixa de fora, né? Se eu pegar a cadeia principal, ela linear aqui, ela vai deixar de fora 3 grupos orgânicos. A segunda também vai deixar 3 grupos orgânicos, a terceira vai deixar 2 grupos orgânicos. Então, a gente vai pegar apenas as duas que deixou 3 grupos orgânicos de fora.
tá? Será a segunda opção, pois ambas deixam para fora os 3 grupos orgânicos. Vocês podem fazer isso direitinho em casa, tá? Vocês já verificaram, a maior dúvida foi no nome dos radicais. Numerar a cadeia. Numerar os carbonos da cadeia principal significa dar número aos carbonos da cadeia para indicar a posição das ramificações ou indicar a posição das insaturações, que a gente já verificou lá na parte dos alcenos e dos alcinos, né? Nas insaturações. Para decidir qual lado começar a numeração, baseia-se nos seguintes critérios. Cadeias insaturáveis possuem duplas ou triplas ligações. Então, se eu tiver ramificação, se eu tiver insaturação, né? E se eu tiver primeiro, eu vou colocar, deixar com que a principal eu tenha que ter a insaturação dentro dela, certo? Na cadeia principal. A numeração vai começar, como eu já mostrei para vocês, pelo lado mais próximo da insaturação. Quando a cadeias saturadas, eu vou começar pelo onde eu tiver os substituintes, tá? Regra dos menores números possíveis, que eu vou colocar sempre para que os substituintes ou os radicais apresentem o menor número possível, certo? A terceira regra é colocar o nome, né? Para colocar o nome. Para escrever o nome correto do hidrocarboneto ramificado, deve-se primeiro escrever a posição do grupo orgânico na cadeia, colocando um hífen em seguida, 2-metil, 2,3 metil. Para eu separar o número de número, eu utilizo o vírgula. Para eu separar número de palavras, eu utilizo o hífen, certo? E assim eu vou colocando quais são os substituintes. Dimetril, trietil e assim vai, tá? Aí escreva o nome do hidrocarboneto da cadeia principal, separando o grupo orgânico por hífen. Então, vou separar sempre o número, né? Sempre ele por hífen. Palavra por palavra, eu separo por hífen, tá? Número de número eu separo por vírgula. Número de palavra eu separo por traço, ou hífen. Bom, aqui eu vou colocar, sempre colocando a numeração, fazendo com que o substituinte leve o menor número possível. Daqui para cá ele vai ser o número 2, daqui para cá ele vai ser o número 4. Então, começa daqui, tá? A mesma coisa aqui. 2,3 dimetil hexano, separando o traço, separado por traço. Não vamos colocar 2 dimetil hexano tudo junto. Aqui a mesma coisa, foi aquele exemplo lá que nós demos, né? A cadeia principal, certo? Deixou o maior número de substituinte para o lado de fora da cadeia principal e ficou. A gente vai colocar sempre em ordem alfabética, não vamos levar em consideração se nós tivermos o número de substituinte repetido. Então, etil vem primeiro que o metil, letra E, letra M, tá? Então, é 3-etil, 2,4 dimetil hexano, certo? Não vamos colocar 4-etil, 3,5 dimetil hexano, que não é. Se a gente conferir daqui para cá, essa forma é incorreta. Vamos lá. O isooctano, ele era uma molécula, né, da gasolina, cujo índice de octanagem tem valor de 100, é considerado uma gasolina de ótima qualidade. Essa aqui é a estrutura do isoctano, certo? Então, a gente pode ter mais de uma cadeia principal, a gente vai deixar o maior número possível, levando em consideração essa, que é a linha A aqui, e aí a gente vê que a gente tem um grupo metil na posição 2, outro grupo metil na posição 2 e um grupo metil na posição 4. Então, eu preciso repetir o número 2,2,4 traço trimetil traço pentano, certo? Que é o número que eu vou ter a posição desses 2 metil. Eu preciso repetir aqui, tá? Não posso vir de lá para cá, sempre levando em consideração o menor número para que eu tenha os nossos substituintes, tá?
Aqui, gente, olha aqui o isopropil, nós vamos ter o metil, a gente vai ter o etil. Então, ele começa desde aqui para cá para pegar o maior número a maior cadeia principal, deixando do lado de fora o maior número de substituintes, certo? E aí ele vai colocar, de acordo com os substituintes, o mais próximo, né, para colocar a numeração. As cadeias insaturadas. Inicia-se a numeração pela extremidade mais próxima da insaturação, ou seja, a gente aqui tem o substituinte, mas esta é a cadeia principal, porque a cadeia principal tem que conter a dupla ligação, certo? Deixando de fora esses dois radicais metil. Aí eu coloco metil, vou fazendo devagar. Verifiquei a maior cadeia, aí eu verifico os substituintes, outro metil, né? Aí eu vou conferir. Por onde é que eu confiro? Vou conferir onde estiver mais próximo os substituintes ou vou conferir pela dupla ligação. Eu dou prioridade para a dupla ligação, que é o que caracteriza o grupo funcional, tá, gente? O grupo funcional de um alceno é a dupla. Então, eu vou aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não venho daqui, 1, 2. Então, o correto é 3, 4, tenho 2 metil, dimetil, 5, pente, onde é a posição da dupla? Na posição 1, o infixo da dupla e o O do hidrocarboneto, certo? Mesma coisa para o alcino, conferir da extremidade mais próxima ao grupo funcional, que no alcino seria a tripla ligação, que é o que é grupo funcional, é o que é responsável pelas características químicas e físicas da molécula. Quem vai dar característica química e física da molécula são as duplas e triplas ligações, certo? Da mesma forma, vamos nomear 4,5 traço dimetil traço X2, que é a posição onde está a tripla ínon, tá? Aqui mais um outro exemplo que vocês vão fazer em casa, tudo bonitinho. Tem a lista de exercício para vocês fazerem, para vocês não errarem na prova, que vocês vão tirar 10, se Deus quiser, certo? Nesse exemplo que ele coloca aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Coloco 5, isso aqui não é uma ramificação, é a extremidade da cadeia, é a ponta da cadeia. Eu tenho que começar no CH3, terminar no CH3. Certo? Então, muito cuidado. Isso aqui, vocês não vão fazer isso aqui, olha, colocar isso aqui como sendo a cadeia principal, aí numerar 1, 2, 3, 4, ou então 1, 2, 3, 4, posição 1. Não existe um metil, gente. Tá? Para hidrocarboneto, para alcanos, não existe um metil aqui, tá? Agora, nós vamos verificar as cadeias mistas, tá? Vamos lembrando em consideração que são cadeias fechadas ou cíclicas, que vão conter pelo menos pelo menos um carbono de fora do ciclo. Então, eu posso só apenas colocar metilciclopentano, que é o correto, que em qualquer posição que eu coloque esse grupo metil, ele sempre vai ser 1. Então, eu não preciso numerar, certo? Deixa eu ver, tem alguém me ligando. Para lá. A mesma coisa aqui no butano, no ciclo butano, tá? Separando também as palavrinhas por hífen, tá? Não foi indicada a posição do grupo metil-etil, pois quando tem só um único, né, ele já vai ser o número 1. Tá? Quando eu tenho mais de um, né, havendo mais de um grupo orgânico ligado ao ciclo, ele deve ser numerado, a cadeia carbônica, no sentido tanto horário quanto anti-horário, de modo que observe a regra dos menores números possíveis. Então, eu vou sempre seguir para que os substituintes levem o menor número possível. 1, 2, 3. 1, 3 dimetil ciclohexano. Tá? Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou aqui, novamente, lembrando, né? Ordem alfabética. Vem primeiro que M, 4 etil,
um metil ciclo octano, certo? Cadeias cíclicas com dupla ligação. Composto cíclico com dupla ou dupla ligação, né? Entre dois carbonos, a numeração do ciclo deve obrigatoriamente iniciar da dupla ligação, sendo o carbono 1 e 2. Porém, o sentido depende do grupo orgânico que estiver ligado ao ciclo. Aqui tanto faz. Então, se eu tiver dupla ligação, gente, os carbonos da dupla, obrigatoriamente, um tem que ser o carbono 1 e o outro tem que ser o carbono 2. Se o grupo metil tivesse aqui, certo? Este seria o 1 e este seria o 2, certo? O substituinte sempre tem que levar o menor número possível, mas sempre vou ter que ter que um da dupla vai ser 1 e o outro é o 2, tá? Ó, aqui, eu não ia colocar o 1 e o 2 aqui, porque senão ele iria levar o 3 aqui, o 4 aqui, o 5 aqui e o 6 aqui. Não daria, tá? Então, como é que ele faz? Ele começa o outro aqui. Então, tá errado isso, 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 isso e isso, tá? Então, ele começa o 1, o 2 e o 3, certo? Olha aquele outro exemplo que a gente viu. Então, aqui ele vai começar. Ele poderia começar por este aqui. Não, ele vai começar por esse, porque este grupo etil está ligado diretamente ao carbono da dupla, certo? Então, esse seria o 1, esse seria o 2, esse seria o 3. Então, seria 1 etil, 3 metil, ciclo buteno. Os compostos aromáticos também podem apresentar grupos orgânicos ligados ao anel, portanto, deve ser considerado na nomenclatura também, tá? A mesma coisa temos que levar em consideração para os aromáticos. Eles obedecem às mesmas regras dos hidrocarbonetos ramificados, ou seja, a regra dos menores números, tá? Numerar os carbonos do ciclo no sentido horário e anti-horário para dar os grupos orgânicos os menores números possíveis. Vamos lá. Aqui eu poderia colocar, aqui é o benzeno, né? Eu iria colocar o 1-metilbenzeno, mas não. O que ele coloca é só metilbenzeno, que independente de qual posição ele tiver, ele vai ser metil. A mesma coisa que levou lá pelos nossos ciclos. Se eu colocar bem aqui, continua sendo metilbenzeno. Se eu colocar aqui, continua sendo. Ele sempre vai ser 1, certo? Deixa eu apagar aqui. O metilbenzeno é o nosso conhecido tolueno. Tolueno, que é o princípio, né, utilizado, a substância utilizada para a cola de sapateiro, tá? Que é tóxico, causa dependente e tudo. Bom, aqui eu tenho o benzeno, agora eu tenho 2 substituintes no benzeno. Então, eu tenho também para levar o menor número possível, não vou começar um aqui e vinho para cá, tá? Então, vai ser 1, 2, pode ser o daqui, professora? 1, 2, pode, tanto faz. 1, 2, dimetilbenzeno, 1, 3, dimetilbenzeno e 1, 4, dimetilbenzeno. Se for para cá, já vira 3 de novo, que daí vai começar 1, 2, 3, tá? Então, eu tenho essas possibilidades quando eu tenho 2 substituintes. Compostos aromáticos com mais de um grupo orgânico ligado ao anel aromático obedecem às mesmas regras dos hidrocarbonetos ramificados, em que a regra dos menores números possíveis, tá? Aí eu tenho, em compostos aromáticos existe uma nomenclatura diferenciada que pode ser usada, que é importante a gente conhecer, né? Que nos grupos, quando houver 2 grupos orgânicos ligados ao anel, e estes estiverem na posição 1, 2, 1, 3, 1, 4, pode ser colocado, trocados a posição 1, 2, 1, 3 ou 1, 4 pelas palavras orto, meta e para, tá? Vamos lá. Quando eu tenho eles um do ladinho do outro, eu digo que ele é orto. Quando eu tenho um e entre eles eu tenho mais um carbono entre eles, eu digo que ele está na posição, ele é meta. Se ele está em oposição um ao outro, que é o 4, né? 1, 4, está em oposição ao outro, eu digo que ele é o para, certo?
A posição desse daqui é orto ou metopara? Ó, Esse primeiro aqui, letra A. ó, Qual é? orto, Ó. Esse aqui, meto, esse aqui, para, esse aqui. orto, Não, esse é o. Entenderam, né? sim, Então, pronto. Vamos lá. Aí, observações importantes, já falei para vocês, né? Quando usar o hífen, quando usar a vírgula. Hífen usamos para separar palavras, vírgula usamos para separar números, tá? Então, palavra de número separo por hífen, palavra de palavra por hífen, número de número por vírgula, certo? Tudo certo, nada resolvido? Tá ruim, mas tá bom? Quem vem primeiro na ordem de escrever, metil ou etil? Considere os grupos metil, etil, propil. Se estes grupos forem listados em ordem de complexidade, né? Se for listado por ordem de complexidade, nós vamos ter o metil, etil e propil, tá? E se forem listados em ordem alfabética, teremos o etil, metil e propil. Aqui é ordem alfabética, aqui por ordem de complexidade. É do pequenininho para o maior, certo? Aqui por ordem alfabética. Até 1979, a IUPAC ela aceitava as duas formas para a colocação do nome dos grupos orgânicos relativas às ramificações, a ordem de complexidade ou a ordem alfabética. A partir deste ano, depois de 1979, julgando-se mais adequado como procedimento geral de nomenclatura, a IUPAC decidiu que apenas a ordem alfabética deve ser empregada. Tá? No Brasil, tal regra não é muito difundida nos livros de química, portanto, podemos adotar qualquer uma das formas. Mas quando eu pedi IUPAC, é ordem alfabética. Deu para entender? Se eu pedir IUPAC, é ordem alfabética, tá? Vamos lá. Certo. Quando eu vou usar o composto a partir do nome, por onde começar a numeração do carbono? Se você está montando um composto, você escolhe de qual lado começar. Digamos, se eu te dou o nome e eu peço para você. Cadê o negócio? Se eu te dou o nome, eu peço para você montar. Aí você vai escolher o lado. Porém, uma vez que você iniciou por uma extremidade, tem que continuar até terminar a estrutura, certo? Você não pode começar por uma extremidade e depois ir montando por um outro lado. Começou para qualquer lado que você montar, está correto. Desde que você vai até o final na colocação dos substituintes, duplas, triplas, certo? As classes estudadas, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos, continuam a ser usadas mesmo em cadeias ramificadas? Sim. Todos os exemplos que vimos de cadeia ramificada são exemplos de classe de hidrocarbonetos e, portanto, valem as mesmas regras, tá? Para todos os hidrocarbonetos. Aí nós temos os compostos cíclicos, a gente já verificou, né? Já aprendeu os prefixos orto, meta e para. O orto ele pode ser abreviado só o Ozinho, só o meta M, o para P. Lembrando que isso aqui é escrito em itálico, tá? Aí nós vamos ter, no caso aqui dos compostos dos hidrocarboneto aromático ramificado, né? E a gente vai colocar em ordem alfabética, né? Então, se eu vou começar aqui, ele vai ser 1 etil, 3 metil, benzeno. Ou então meta, metil, etil, benzeno, que daí esse daqui ele já não vai seguir a ordem alfabética, né? Do radical, que não é
pela IUPAC, que é o primeiro nome aqui, tá? O radical fenil, lembra lá nos radicais? E a molécula é o benzeno, fenilbenzeno. Não precisa numerar, porque qualquer posição vai ser o fenilbenzeno. Aqui a gente verificou o naftaleno, né? O radical dele vai ser o alfa ou o beta naftil, né? E ele também, quando ele tiver o substituinte, eu também posso nomear ele a partir do alfa e o beta, tá? Beta-metil naftaleno, tá? Aí eu começo a numeração para cá, como eu fiz para vocês lá, né? Começa deste lado para cá, então eu tenho o 3-etil-1-metilnaftaleno. Eu não vou numerar ele sendo como um aqui, porque o naftaleno, ele já a numeração dele já vem lá desde quando ele está com a cadeia dele normal, sem ramificação, sem nada. O número 1 sempre é esse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai ser sempre o 3-etil-1-metilnaftaleno, tá? Bom, os álcools. Eu vou deixar essa outra aula para a próxima, a partir do álcool, certo? Os álcools e os demais compostos eu deixo para a próxima aula, tá? E vocês aproveitam, vão pegando a lista de exercícios e vão logo vocês vão logo fazendo exercícios, tá? É muito fácil. É super fácil. Na hora da prova é 0,5, 0,4, tá? Por quê? Porque são detalhes, já vou te dar a palavra, Adrícia, são detalhes, coisinhas simples, que se você não prestar atenção, você vai errar. Lembrando que toda vez que a gente está em um processo avaliativo, a gente está numa avaliação, a gente fica nervoso, acha que estudou pouco, que fica ansioso, quer olhar para o lado, quer olhar para o outro, não sei o que mais lá, e se colar eu dou 0, certo? Então, tem que ficar bem atento. É simples, é fácil, então vão logo verificando isso, aprendendo, que na hora, quando for para fazer a prova, vocês não vão ter problema, certo? Quem deseja falar? Eu, professora.